Quando a gente acha que já viu de tudo em vulcanologia, o Piton de la Fournaise aparece e nos lembra de quem manda. Faz quase 20 anos que a lava desse vulcão não cortava uma estrada. E hoje, 13 de março de 2026, às 6 da manhã, horário local, um rio incandescente desceu as encostas e tocou o asfalto da Rodovia Nacional 2 na Ilha de Reunião, lá no Oceano Índico. A rodovia que liga Sainte-Rose a Saint-Philippe, a principal via costeira da região, foi completamente partida. E não foi um único braço de lava. Às 8 horas, o primeiro fluxo já tinha atravessado a via por uma faixa de uns 15 metros, com 1,5 metro de altura. Às 9h26, um segundo braço cortou a estrada, e no começo da tarde, um terceiro fluxo chegou ao asfalto. Fiquei acompanhando os relatos em tempo real e, confesso, tive que parar tudo o que estava fazendo para me dedicar a isso. Por volta das 3 da tarde, o fluxo central avançava a uns 600 metros do oceano. A última vez que isso aconteceu foi em 2007, no setor do Tremblay. E aqui tem uma coincidência que vale mencionar. A erupção começou num dia 13 de fevereiro e a lava cortou a estrada exatamente um mês depois, em outro dia 13. O prefeito da ilha, Patrice Latron, sobrevoou a área de helicóptero e se reuniu com Aline Peltier, a diretora do Observatório Vulcanológico do Piton de la Fournaise. As autoridades elevaram um alerta para a fase 2.2 do protocolo Orsec-Vulcan, fecharam a rodovia e estabeleceram uma zona de restrição aérea sobre todo o enclosure do vulcão até o dia 16 de março. Cientistas do observatório estiveram no local realizando coleta de amostras de lava diretamente sobre o asfalto da rodovia, e alguns moradores que chegaram ainda de madrugada receberam pedaços de rocha vulcânica recém-formada como lembrança. É o tipo de cena que parece saída de documentário, mas é completamente real e está acontecendo agora mesmo. E o que torna tudo ainda mais impressionante é que esse evento não surgiu do nada. Existe uma história por trás dessa erupção que começou semanas atrás e que explica por que a lava finalmente alcançou a estrada. Para entender de verdade, preciso te levar de volta ao início de 2026. Agora, para dimensionar o que está acontecendo na Ilha de Reunião, preciso voltar algumas semanas no tempo. O Piton de la Fournaise ficou completamente quieto por mais de 2 anos e meio. A última erupção antes deste ano tinha sido entre julho e agosto de 2023. Depois disso, silêncio total. Então veio janeiro de 2026. No dia 18, o vulcão acordou com uma erupção curta que terminou já no dia 20. Foi rápida, quase um aviso do que viria pela frente. E menos de um mês depois, em 13 de fevereiro, uma crise sísmica violenta começou às 9h25 da manhã. Em apenas 35 minutos, a lava já estava na superfície. 4 fissuras se abriram no flanco sul do vulcão, das quais 2 permaneceram ativas nos dias seguintes. O débito inicial, cerca de 60 metros cúbicos por segundo, um volume que a diretora do observatório, Aline Peltier, classificou como elevado para o padrão desse vulcão. 87 pessoas que estavam dentro do enclosure vulcânico precisaram ser resgatadas pelo pelotão de gendarmaria de alta montanha com apoio de helicóptero. E esse vulcão não é qualquer um. Estamos falando de um escudo basáltico com mais de 500 mil anos de idade, que se ergue a 2.632 metros de altitude e ocupa quase 1/3 de toda a Ilha de Reunião. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco desde 2010, ele é considerado um dos vulcões mais ativos de todo o planeta. Mais de 150 erupções foram documentadas desde o século XVII. Reunião é um território ultramarino francês localizado a leste de Madagascar, e o Piton de la Fournaise funciona como o motor geológico da ilha, moldando sua paisagem ao longo de milênios. Quando ele resolve se mexer, todo mundo para e presta atenção. E o que aconteceu em fevereiro não foi apenas mais uma erupção qualquer. A velocidade com que o vulcão despertou 2 vezes em menos de um mês, depois de tanto tempo em silêncio, chamou a atenção de pesquisadores e institutos vulcanológicos no mundo inteiro. Algo estava claramente mudando no sistema de alimentação magmática. E os dados que surgiram nas semanas seguintes confirmaram essa percepção de forma inequívoca. A sismicidade persistente sob o cume, mesmo entre as 2 erupções, já era um sinal de que o reservatório de magma estava se reorganizando de forma significativa. E os números dessa erupção realmente impressionam quando a gente para e olha com calma. Deixa eu colocar em perspectiva. Até o dia 6 de março, o observatório calcula que cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lava foram despejados na superfície. Isso equivale ao volume de quase 5.000 piscinas olímpicas. É uma quantidade enorme de rocha derretida sendo canalizada em costa abaixo. No primeiro dia da erupção, o fluxo de dióxido de enxofre explodiu para 10 quilotoneladas em apenas 24 horas. Depois, caiu de forma acentuada. Desde 16 de fevereiro está abaixo de 0,1 quilotonelada por dia.
mas o total acumulado já ultrapassa 30 quilotoneladas de dióxido de enxofre, lançadas na atmosfera, desde o início do evento. Dados de satélite confirmaram que a pluma de dióxido de enxofre se estendeu para o sul e oeste a partir do vulcão. Agora, o que realmente me chamou a atenção nos boletins do observatório foi a inflação registrada desde o final de fevereiro. As estações de GPS de precisão instaladas no topo do vulcão detectaram que a montanha está literalmente se expandindo. O que isso quer dizer na prática? Que novo magma está subindo e se acumulando dentro do sistema de alimentação, pressurizando o reservatório raso? Espera, vou simplificar. É como se o vulcão estivesse recarregando as baterias enquanto ainda está em erupção, o que sugere que esse ciclo pode ter fôlego para continuar por um bom tempo ainda. E tem outro detalhe que complica bastante as previsões. Quando o cone eruptivo se fechou nas laterais, a lava começou a fluir predominantemente por túneis subterrâneos. O próprio observatório reconheceu que as propriedades reológicas desses túneis são mal conhecidas, tornando as projeções sobre o comportamento do fluxo muito menos confiáveis do que o ideal. Os débitos de lava em superfície variaram entre 1 e 19 metros cúbicos por segundo nos últimos dias. E o tremor eruptivo, aquele sinal sísmico que indica a emissão de lava e gás na superfície, apresenta tendência de aumento progressivo desde 21 de fevereiro. Verifiquei esses dados em pelo menos 5 fontes independentes e todos os números convergem para o mesmo cenário. Essa erupção não dá sinais de enfraquecimento. Na verdade, a combinação de inflação contínua e aumento gradual do tremor cria um quadro que exige atenção redobrada. O observatório emite boletins diários e as estações de monitoramento de dióxido de carbono no solo também mostram tendência de alta em pelo menos 2 pontos no flanco oeste, reforçando a hipótese de recarga magmática ativa. A travessia da rodovia por lava é algo raro na história do Piton de la Fournaise. Desde 1977, a lava cortou a rodovia nacional 2 apenas 6 vezes. Antes de 2007, aconteceu em 1986, em 82, em 77 e em outras ocasiões esparsas registradas ao longo dos séculos. Cada evento desses paralisa a rotina dos moradores do chamado Sud Sauvage, a região mais isolada do sul da ilha. Sem essa estrada, deslocamentos diários para trabalho, escolas e serviços de saúde se tornam extremamente complicados, obrigando famílias inteiras a buscar rotas alternativas muito mais longas e demoradas. O impacto econômico e social é sentido por toda a comunidade durante semanas, às vezes meses, até que a estrada seja recuperada ou uma via alternativa seja construída sobre a lava solidificada. Mas o que diferencia 2026 de todos os outros episódios passados é a capacidade de monitoramento disponível. O Observatório Vulcanológico do Piton de la Fournaise, vinculado ao Instituto de Física do Globo de Paris, mantém uma rede sofisticada de sismômetros, estações de GPS, sensores de gás, dados de satélite e câmeras que vigiam cada movimento do vulcão sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foram eles que anteciparam, com horas de vantagem, que a lava ia atingir a estrada. Isso permitiu que as autoridades fechassem a via preventivamente e organizassem a evacuação da área sem correria e sem pânico entre os moradores e turistas que estavam na região. Resultado: nenhuma perda de vida registrada durante todo esse mês de erupção contínua. E isso merece ser dito com toda a clareza. Monitoramento científico contínuo, bem financiado e operado por profissionais qualificados é o que separa a prevenção eficaz de uma tragédia. Eu vou continuar de olho nessa erupção porque todos os sinais de inflação indicam que o Piton de la Fournaise pode estar longe de encerrar esse ciclo eruptivo. Se você quer acompanhar comigo cada nova atualização, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana trago novidades sobre os fenômenos geológicos mais relevantes que estão acontecendo ao redor do mundo, sempre com dados verificados e fontes científicas confiáveis. Se esse conteúdo te interessou, compartilha com quem também gosta de entender como funciona a dinâmica interna do nosso planeta. Conhecimento sobre essas forças extraordinárias da natureza pode fazer toda a diferença.